Existindo o quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a terceira reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Como item 1 da pauta, todos os deputados receberam em vossos gabinetes a ata da última reunião. Em discussão, em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. O segundo item da pauta é a ordem do dia. Pela ordem de chegada, deputado Milton Alves. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os parlamentares presentes, senhoras e senhores. Senhor presidente, sem matéria para relatar hoje. Deputado João Amin. Bom dia, senhor presidente, público que nos acompanha pela TV, aqui no plenário da Casa. Tem apenas um projeto, pareceu o projeto de lei 13.6 de 2019, do deputado Márcio Machado, que inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina o Festival de Carnes de Qualidade da Serra Catarinense, realizado no município de Palmeira. Tanto o relatório quanto o voto foi pela aprovação, apenas com uma emenda substitutiva global que segue, que é mudança de redação, que fica o projeto de lei, inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina o Festival de Carnes de Qualidade da Serra Catarinense, realizado no município de Palmeira. No seu artigo 1º, a ser comemorado anualmente no mês de dezembro. Essa seria a emenda substitutiva global. Em discussão, o projeto de lei 13.6 de 2019, ora relatado pelo eminente deputado João Amin, que tem seu voto favorável com substitutivo global. Não havendo quem queira discutir, em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Continua com a palavra, deputado João. Seria apenas isso, presidente. Muito obrigado. Deputado Luiz Fernando Vampiro. Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais companheiros, a todos que nos assistem, aqueles que estão aqui presentes. Na verdade, senhor presidente, eu vou colocar em apreço, no primeiro momento, susta o decreto número 1 de 2 de janeiro de 2019 do Poder Executivo Estadual. Parecer a proposta de sustação do ato 02.8/2019. Trata-se do projeto de sustação de ato que susta o decreto número 1 de 2 de janeiro de 2019 do Poder Executivo Estadual. A proposição foi lida nos expedientes da sessão plenária dia 7 de fevereiro e distribuído para esta comissão. A matéria encontra-se em trâmite perante essa comissão para análise e apreciação das proposições, exercendo sua função legislativa. É o relatório. Voto. Cabe analisar nessa comissão assuntos atinentes aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental ou de técnica legislativa, de projeto, conforme prescreve o inciso 1º do artigo 72 do regimento interno desta Casa Legislativa. O projeto de sustação de ato tem tramitação especial prevista no regimento interno nos artigos 333 a 335. Dispõe no artigo 334 da RIA-LESC que a Comissão de Constituição e Justiça inicialmente tem o dever de acolher ou não a proposta num juízo de admissibilidade da matéria para posterior tramitação. Então, cabe à Assembleia Legislativa sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, conforme o artigo 40, parágrafo 6º da Constituição Estadual. A proposta e análise versa sobre a sustação de decreto do Poder Executivo que está a regulamentar o inciso 4º do artigo 94 da Lei 6.218, de 10 de fevereiro de 1983. Artigo 94. São considerados, no exercício de função de natureza policial-militar ou de interesse policial-militar, os policiais militares da ativa que desempenham um dos cargos a seguir especificados. Parágrafo 1º. Os fixados no quadro de organização relativa ao pessoal, PM, do Gabinete do Governador do Estado,
Parágrafo 2º. Os fixados no quadro de organizações relativo ao pessoal PM da Vice-Governadoria do Estado, quando for o caso. Parágrafo 3º. Os fixados no quadro de organizações relativo ao pessoal PM da Secretaria de Segurança e Informações. Parágrafo 3º. 4º, os fixados no Tribunal de Justiça, na Assembleia Legislativa e em Secretaria de Estado a nível de assessoria policial militar. Agora, o parágrafo 4º, que é o que houve, obviamente, a alteração. Os fixados em outros órgãos públicos cuja função for declarada pelo governador do Estado de natureza ou de interesse policial militar. Grifo nosso. Ocorre que a justificativa dos deputados proponentes da proposta de sustação de ato é fundamentada na extrapolação do poder regulamentar do chefe do Poder Executivo, conforme prescreve o artigo 71, parágrafo 3º da Constituição Estadual. Diante do exposto, no âmbito desta comissão, eu voto pelo acolhimento da proposta que susta o ato 002.8/2009 para abrir prazo de 10 dias para o chefe do Poder Executivo apresentar a sua defesa e tramitação. Era este o relatório, senhor presidente. Procedimento formal. Para fazer 10 dias de abertura do prazo para que o governador faça a sua defesa. E aí tramita na Comissão de Constituição e Justiça. Contando a partir de hoje, se aprovado pelo relatório. Perfeitamente. Na verdade, deixa eu pedir também, senhor presidente, por gentileza, uma questão de esclarecimento para Vossa Excelência, que essa matéria também eu não a conheço, eu não tive o privilégio de analisá-la. O que a gente aprova hoje, na verdade, é só a sequência para que o governo se manifeste, e aí, na volta, a gente possa deliberar sobre ela, é assim? Perfeitamente. Então, eu estou de acordo. Exatamente. Em discussão, a proposta do eminente relator, deputado Fernando Vampiro. Com a palavra, deputado Milton. Senhor presidente, esclarecendo, deputada Paulinha, esse é um projeto de sustação de atos, né, feito pela bancada do PSD, pela forma do direcionamento que nós verificamos. E o relatório do deputado Vampiro vai exatamente na direção do trâmite formal para uma proposição dessas. E é importante que o governo, então, se manifeste justificando, né, esses atos, para que daí, sim, a gente possa avaliar e o plenário decidir pela sustação ou manutenção do decreto número 1 do governo. Essa é a tramitação e, nesse sentido, gostaria de já pedir o acolhimento do voto ao relatório do relator, deputado Vampiro. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação o relatório do eminente relator, deputado Fernando Vampiro. Se estiverem de acordo, permaneça com estão. Aprovado. Continua com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Parecer a mensagem de veto número 29/2019. Relatório. Trata-se de mensagem de veto ao PL 213/2018, de autoria do deputado Valmir Comim, que dispõe sobre a estadualização da rodovia municipal PGR 443 no município de Pedras Grandes. A mensagem foi lida no expediente de sessão plenária dia 8 de fevereiro e distribuída a esta comissão. No dia 1º de março foi designado o relator desse projeto nesta comissão. A matéria encontra-se em trâmite. É o relatório voto. Cabe nesta comissão, nos termos do novo Realesc, apreciar o veto e exarar parecer pela manutenção ou pela rejeição, conforme prescreve o inciso 1º do artigo 305 do Regimento Interno desta Casa. Preliminarmente, cabe destacar que esta Casa já fez a análise da constitucionalidade da proposição nesta comissão. Os deputados, membros dessa comissão, por unanimidade, consideraram constitucional o projeto de lei nos termos do voto do eminente deputado Darcy de Matos, o ano passado. A justificativa do veto diz que o projeto é inconstitucional por 3 motivos. Cria uma nova ação governamental, não possuir autorização orçamentária e não atende ao interesse público. O Parlamento só não pode legislar nos termos do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 1º, parágrafo 2º, alíneas A, C e E da Constituição Federal, o que não é o caso do projeto de lei que dispõe sobre estadualização da rodovia municipal PGR 443 no município de Pedras Grandes. Aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre o assunto em recurso de repercussão geral no tema 917, que,
não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição dos seus órgãos, nem do regime jurídico de seus servidores públicos. O recurso que gerou o tema é a área 878.911, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, e o corpo da decisão segue em anexo. A lei vetada somente autoriza o Estado a estadualizar uma rodovia municipal e não cria ou altera qualquer estrutura ou atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de seus servidores. O segundo argumento para vetar a lei é não possuir autorização orçamentária, mas se engana o governo, pois a Lei Orçamentária Anual de 2019, LOA, Lei 17.698/2019, prevê programas de construção de rodovias, rúbrica 0110, conservação e segurança rodoviária, rúbrica 0130, e reabilitação e aumento de capacidade de rodovias, rúbrica 0140, nas páginas 274 da lei. Na mesma lei, na página 753, há 38 milhões de orçamento para a construção de novas rodovias. Na página 999, há 48 milhões de orçamento para a construção de rodovias e mais 2,5 milhões do orçamento para a reabilitação e aumento da capacidade de rodovias. Na página 1024, há 180 milhões no orçamento para a construção de rodovias, 100 milhões de orçamento para a reabilitação e aumento de capacidade de rodovias e 1,64 milhões de reais para o orçamento de reabilitação de rodovias. Assim sendo, o projeto de lei está de acordo com o artigo 167, parágrafo 1º da Constituição Federal e da 123, parágrafo 1º da Constituição Estadual. O último argumento para vetar o projeto é a falta de interesse público. Esse argumento é político e não técnico, e de constitucionalidade ou legalidade. Se não houve interesse público, será que o proponente, o deputado Valmir Comim, teria apresentado o projeto? E mais, a justificativa do projeto deixa clara que houve uma audiência pública realizada pela Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, presidida pelo caro amigo deputado João Amin, na sede, no dia 18 de maio de 2018, no município de Pedras Grandes, que houve o debate com a comunidade local e os líderes que pediram a estadualização da rodovia municipal, o berço histórico catarinense da colonização italiana, ligando dois municípios, Pedras Grandes, entre Uruçanga. Então, o parlamento está cumprindo seu papel de ouvir os catarinenses e a sua principal missão, de legislar. Por fim, já existe o precedente da Lei 16.009/2013, que foi oriunda do projeto de lei 0123/2012, de origem parlamentar, que dispõe sobre estadualização do trecho da SC 447, divisa entre os municípios de Balneário Gaivota e Sombrio, e adota outras providências. Portanto, razões do veto não devem prosperar, pois a lei é constitucional e atende aos interesses públicos. Do exposto no âmbito dessa comissão, voto pela rejeição da mensagem de veto 029/2019, devendo seguir seus trâmites regimentais. É o parecer, senhor presidente. Senhor presidente. Só um minutinho, deputado. Perdão. Coloco em discussão o parecer do eminente relator ao projeto de lei, a mensagem de veto número 29, que tem o parecer pela rejeição do veto. A palavra, deputado Paulinho. Obrigada, senhor presidente. Deixa eu dizer aqui para os colegas que estudei a matéria, e, de fato, a lei é clara. Ela apenas autoriza o governo a promover a estadualização. Se ele vai fazer isso ou não depende, obviamente, das condições que ele encontrar dentro da situação orçamentária do Estado. Nesses dias, senhor presidente, eu quero dividir também com vossas excelências aqui que tive visitando o secretário de Infraestrutura, que nos recebeu de forma muito acolhedora, junto com o secretário adjunto. E, de fato, assim, a situação da manutenção das nossas rodovias é muito crítica. A proposição de estadualizá-la agora, ela vem num momento em que há também uma inconsistência muito grande do próprio governo em relação à tratativa dessas demandas emergenciais que nós temos aí. Mas eu sou a favor também do voto do relator, porque ele está claro, assim, em nenhum momento aqui a lei estabelece a obrigatoriedade ao Estado, então ela não infere na competência do Parlamento. Por isso eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Continua a discussão com o deputado João Amin. Obrigado, deputado presidente, Romil Titon. Queria parabenizar o relatório do deputado Vampiro, que realmente vai ao encontro de diversas iniciativas. Eu gostaria aqui apenas de ressaltar, até porque o deputado Vampiro já foi bem completo no seu relatório, o interesse público. É óbvio que há o interesse público. Os dois prefeitos, a população encheu
o local da audiência pública naquela noite que a gente fez a audiência pública. Teve diversos parlamentares, inclusive parlamentares federais. O deputado Edinho Beis, na época, foi muito feliz, até porque ele já tinha experiência de ser secretário de infraestrutura anteriormente. Outro argumento do governo do Estado, que realmente não dá para entender, é a mesma procuradoria, só que a procuradoria e o governo do Estado sancionam um projeto de lei de autoria do deputado Mota de 2013, corretamente, o deputado Mota corretamente fez a lei, propôs a lei 16009, de 21 de maio de 2013, que dispunha sobre a estadualização do trecho da rodovia C447. E aí a mesma procuradoria agora diz que é vício de iniciativa, né? E o deputado Comim foi muito feliz, porque além de ter sido proponente da audiência pública, além de ter feito seu discurso em italiano no dia da audiência, ele justificou ponto por ponto, buscou os prefeitos, fez uma reunião com os prefeitos e hoje há um certo abandono, um descaso com a rodovia, já que Pedras Grandes e Uruçanga sempre ficam na dúvida sobre como fazer, fazem, mas o contexto da obra realmente é do governo do Estado, que vai estar autorizado, não vai estar sendo obrigado pelo parlamentar nem pelo parlamento. Então, parabenizar o deputado Vampiro pelo relatório e manifestar com certeza que a necessidade de aprovação desse trecho para que mais tarde a gente consiga que esse importante trecho de Azambuja, né, de Uruçanga a Pedras Grandes, seja olhado com carinho por parte do governo do Estado, até porque aqui no orçamento já há a rúbrica orçamentária necessária para o início dessa obra. Senhor presidente. Continua a discussão. Vistas e mesa. Já delibera sobre a vista daí. O deputado João... Eu ia pedir Milton vistas, não sei se... Deputado Mocelinho, não tinha visto o senhor pedir a palavra. Então. Não, bom dia a todos. É porque me chegou informações que teve projetos de lei de iniciativa do Parlamento que foi realmente autorizado a estadualização de rodovias municipais, mas me chegou informações que teve vários outros que foi vetado e mantido o veto. Então, eu só gostaria de pedir vista para apresentar na próxima sessão, para ver quais os motivos pelos quais foi mantido o veto e se realmente existiu, não é que eu seja contrário, deixar bem claro que eu seja contrário à estadualização. Eu só quero ver a questão legal, quais os fundamentos legais que foram vetados e mantidos os vetos de outros projetos de lei, casos idênticos, de estadualização de rodovias municipais e vetados e mantido veto. Se realmente houve e quais os motivos. Então, eu gostaria de pedir vista em gabinete para poder fazer essa análise. Deputado Milton. Senhor presidente, até respeitando a posição do deputado Mocelin, líder do governo, da sua preocupação, mas eu queria aqui também trazer um argumento muito importante. Nós vivemos hoje em Santa Catarina, pelo modelo que nós somos de pequenos municípios e grandes extensões, uma quantidade enorme de SCs são estaduais e que o governo de Santa Catarina, e não só esse governo que iniciou agora, não faz e não assume a devida manutenção. Ainda mais agora, com a extinção das ADRs, deputado Joamin, daí mesmo que ninguém mais sabe o que acontece. Nós levamos uma proposta ao governador Carlos Moisés e hoje ainda falamos novamente com o secretário da Casa Civil, Douglas, que faça logo o estudo e apresente uma proposição aos prefeitos cujas SCs são os limítrofes, para que o Estado faça um convênio daquele dinheiro que ia para as ADRs, para manutenção, faça um convênio com os municípios, os prefeitos topam fazer isso, porque as rodovias não pavimentadas, sem falar nas pavimentadas cheias de buracos, mas as não pavimentadas estão intransitáveis. E é ali que está a produção do suíno, das aves, da nossa agricultura familiar, e precisa de manutenção. E esse caso específico, deputado Vampiro, quero cumprimentá-lo pela consistência do voto. Pela consistência do voto, com todo o respeito, deputado Mocelin, ela já não mereceria, né, claro que o senhor tem o direito e vai voltar, mas tenho certeza que não vai mudar a posição
dos parlamentares, porque ela vem de encontro a exatamente isso. Município pequeno, com uma rodovia intermunicipal, e que ele não tem absolutamente condição de fazer a manutenção. E o Estado é o provedor disso. O Estado é o guarda-chuva que tem que dar atenção para o povo, né, nessas deficiências. E o governador Carlos Moisés, ele foi claro em tantas entrevistas, reconhecendo que um dos grandes problemas de Santa Catarina são as questões de infraestrutura e que ele iria dar, né, todo o incentivo e apoio e prioridade para que nós melhorássemos a infraestrutura do nosso Estado. E esse veto vem de encontro a isso. O anseio da população, as prefeituras pequenas, deputada Paulinha, né, que não têm o recurso para fazer essa manutenção, e a lógica que o Estado, como guarda-chuva do povo, né, tem que acolher isso e encontrar um encaminhamento, no mínimo, ajudar um pouquinho para que essas prefeituras possam dar vazão, né, à produção, à questão do direito de ir e vir do cidadão. Então, eu queria parabenizá-lo mais uma vez, deputado Vampiro, pela consistência do voto, deputado João Amin, que participou lá, né, como presidente da Comissão de Transportes da Audiência Pública. Nós temos que realmente derrubar esse veto, e o governo tem que assumir os seus compromissos. Não havendo mais quem queira discutir. Senhor presidente, questão de ordem. Gostaria de ter vistas e mesas para poder fazer uma manifestação ainda hoje, para encerrar já essa... Não, mas independente. Eu vou conceder vista e mesa a Vossa Excelência. Obrigado. E vista em gabinete ao deputado Mocilim. Deputado Vampiro encerrou? Sem mais matéria, senhor presidente. Obrigado, deputado. Deputado Coronel Mocilim, Vossa Excelência está com a palavra. Eu tenho alguns mensagens de vetos para relatar. E o primeiro deles se refere a... Deputado Mocilim, só um minutinho. Eu acabei esquecendo de fazer a comunicação anteriormente. A deputada Luciane está substituindo o deputado Fabiano, que, infelizmente, não pôde embarcar em Chapecó. E é uma honra receber Vossa Excelência aqui, participando conosco na Comissão de Justiça. Obrigada, presidente. Cumprimentar a todos os colegas deputados e deputadas. Ontem mesmo a gente discutiu a questão do aeroporto, né? E sexta-feira uma reunião com todos os deputados do Oeste. Eu ontem à tarde olhei para o tempo e disse, vou de carro, porque esse negócio aí está suspeito. Não deu outra. O deputado Fabiano está até agora tentando pegar o voo das 5 da manhã, que não saiu. Já são 10, quase 11 horas da manhã e não tem previsão. Esse é o nosso dilema, quem é do Oeste, né? É conviver com a visibilidade do aeroporto. Obrigada, presidente. Muito bem. Desculpa aí, deputado Mocilim. Agora, Vossa Excelência, continua com a palavra. Obrigado, presidente. Aqui eu tenho um parecer, a mensagem de veto 030, 2019, sobre o veto parcial do PLC 26, 2018, de autoria do Ministério Público, que reajusta o piso salarial do quadro de pessoal do Ministério Público. Primeiramente, eu quero deixar bem claro que eu não sou contrário ao reajuste salarial do Ministério Público e, assim, também de todo o funcionalismo público que a lei prevê reajuste anual, e os funcionários do Estado, já a maioria tem que estar 5 anos sem reajuste. Mas a questão aqui, eu estou me atendo, como membro da CCJ, à questão legal, e não à questão de mérito de ser ou não ter direito aos reajustes. Então, vamos ao relatório. Com base no inciso 6º do artigo 130 do Regimento Interno, fui designado para relatar a presente mensagem de veto 030/2019, por meio do qual o senhor governador do Estado comunica que vetou parcialmente o autógrafo do projeto de lei complementar 26.6/2018, de autoria do Ministério Público, no seu artigo 3º, por ser contrário ao interesse público, nos termos da razão dos vetos inscritos nas folhas 2 e 3, as quais sustenta que o artigo 3º da PLC, projeto de lei complementar, ao prever a produção dos seus efeitos a contar de 1º de junho de 2018, viola a proibição contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, incidindo em vista a legalidade e contrariando, em consequência, o interesse público. É o relatório. Eu voto
por força do comando cumprido no artigo 54, parágrafo 1º da Constituição Estadual, detém o governador do Estado o legítimo poder de controle da constitucionalidade dos projetos de lei aprovados pelo Poder Legislativo, apondo-lhes vetos e seu juízo fica constatada a inconstitucionalidade ou contrariedade do interesse público. Por sua vez, a análise técnica da mensagem governamental do veto, no âmbito desta Constituição, da Comissão de Constituição e Justiça, com fundamento no regimento interno, artigo 72, segundo, preliminarmente opina pela admissibilidade de sua tramitação processual, tendo em vista o cumprimento das normas previstas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 54 da Constituição Estadual, e no mérito pela manutenção ou rejeição conforme previsto no parágrafo 4º e 5º do artigo 54 da Carta Estadual. Em sua mensagem, o governador do Estado, tendo em vista as manifestações da Consultoria Jurídica da Secretaria do Estado da Fazenda, sustenta que o dispositivo vetado no projeto de lei complementar, parágrafo 3º, contraria o interesse público pelo seguinte motivo. A cláusula da vigência retroativa do 1º de junho de 2018 para a implementação do novo piso salarial dos servidores do Ministério Público do Estado viola diretamente o disposto no parágrafo único do artigo 56 da Lei 17.566, de 7 de agosto de 2018. É a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019. Eu vou ler aqui o que prevê o artigo... deixa eu ver onde é que está aqui. O parágrafo único do artigo 56. Diz o seguinte: os projetos de lei ou as medidas provisórias previstos neste artigo não poderão conter dispositivos com efeitos financeiros retroativos a exercícios anteriores à sua entrada em vigor. Então, se nós estamos aqui, foi em 2019, aprovando o reajuste aqui da categoria, e tem o artigo que diz que ele é retroativo a junho de 2018, nós estamos retroagindo 6 meses. E aqui o artigo 56, parágrafo único, diz que ele é vetado a retroatividade no caso do reajuste. E B, a proposição dificultará sobremaneira nos exercícios 2018-19 que o Estado cumpra o compromisso assumido de limitar suas despesas decorrentes primárias à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, para usufruir da redução extraordinária das parcelas da dívida para com a União, bem como para ampliar o prazo para a quitação do referido débito. Nesse sentido, e corroborando o entendimento do chefe do Executivo, entendo que o projeto de lei complementar em apreciação contraria o disposto na lei, na LDO, 17.566 de 2018, no seu artigo 56, parágrafo único. Ante o exposto, na órbita desse colegiado, voto pela admissibilidade formal da tramitação processual do veto parcial aposto pelo chefe do Poder Executivo, no PLC 26.6 de 2018, e no mérito pela manutenção do veto, tendo em vista que ele contraria o parágrafo único do artigo 56 da LDO. Era isso, senhor presidente. Eu, mais uma vez, reitero que não sou contrário ao reajuste da categoria, mas sim a questão legal é que está em questão nesse caso. Mensagem de veto número 30, tem o parecer do eminente relator pela manutenção do veto. Abro a discussão. Com a palavra o deputado João Amir. Antes de pedir vista do parecer do deputado Mocelin, eu gostaria só, bem resumidamente, de destacar algumas incoerências do atual governo. E começo por algumas manifestações aqui, formais, à Assembleia, para que os deputados possam analisar, estudar as matérias, e outras que, infelizmente, a gente só lê pela imprensa e até agora nada na Assembleia. O governador se manifesta contra o acúmulo de subsídio, o governo se manifesta, o governo acaba de colocar um projeto aí que a gente vai analisar o veto ou não, sobre que é a manifestação da bancada do PSD. Pelo que eu sinto, o governo vai se manifestar contrário com relação aos militares. E agora veta um reajuste dos funcionários do Ministério Público, que tem o parecer favorável na CCJ, já foi discutido anteriormente. Então é uma incoerência muito grande por parte do governo e já dá para afirmar que está analisando com 2 pesos e 2 medidas.
para algumas coisas vale o parecer da Procuradoria. Algumas outras coisas vale apenas a opinião de algum servidor do governo, de algum secretário. Isso é uma incoerência muito grande, não há uma linha de atuação. Porque se o governo fosse da mesma opinião sobre todos os assuntos, tudo bem. Agora, para cada assunto, há uma opinião diferente. Isso é complicado até para fazer análise jurídica, que é o que essa comissão aqui faz, da constitucionalidade e legalidade. Mas já antecipo essa opinião por estar vendo e analisando os fatos aqui dentro da Assembleia e pela imprensa de um governo que, infelizmente, usa de 2 pesos e 2 medidas. Agora, os servidores do Ministério Público, que têm o seu direito de reajuste, pela opinião do governo, não vão poder ter. Agora, quem pode acumular o salário pode, o próprio governador, né? Então, é uma incoerência muito grande que o impacto desse projeto é muito menor do que os outros somados. Então, é uma incoerência muito grande. Posso fazer um esclarecimento, deputado Joaquim? Concedo uma parte, então, até para continuar com a palavra. Na verdade, não está sendo negado o reajuste. O reajuste está mantido. Apenas o artigo 3º, que ele diz que ele retroage a 1º de junho de 2018. E a LDO, no artigo 56, parágrafo único, diz vetado a retroatividade do reajuste. É só isso. Ninguém está negando o reajuste ao Ministério Público, aos servidores do Ministério Público. Então, eu estou me atendo estritamente à legislação, à LDO, em seu artigo que prevê a proibição de retroatividade. Então, ele vai ser concedido a partir da entrada em vigência da lei e não retroativo a 1º de junho. Só esse esclarecimento. Não, é isso que eu entendi e é isso que eu estou questionando. Essa posição do governo de, para algumas coisas, para alguns reajustes, para alguns setores, a lei não vale, para outros vale. É isso que eu estou questionando no seu relatório. Eu entendi muito bem e vejo uma grande incoerência por parte do governo. Palavra com a deputada Luciana, depois com a deputada Paulinha. Depois, o deputado Maurício. Bem, eu quero primeiro cumprimentar o Gilmar Rodrigues, que é o presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério Público, e está aqui também toda a direção do sindicato. E quero resgatar um pouco o histórico aqui. Esse projeto ele deu entrada em setembro do ano passado, e a data base dos servidores é junho. Então, ele deu entrada em setembro. O fato é que ele não prosperou aqui dentro da casa. Então, do ponto de vista da demora, não é uma responsabilidade dos servidores, certo? Nem mesmo do sindicato e nem mesmo do MP. Ele entrou aqui em tempo hábil, né? E a questão da recomposição salarial, que é o que prevê, ele diz respeito à retroatividade, porque, na verdade, ele não foi aprovado no tempo hábil, que não é uma responsabilidade, volto a dizer, dos servidores em si. Mas eu entendo que, ao nós vetarmos, nós estaremos prejudicando uma recomposição salarial de 1,56, retroativo, que está muito aquém, inclusive, do índice do IPCA, que era de 2,68. Né? Então, e resgatar que o Ministério Público, assim como o TJ, Tribunal de Contas e a Assembleia, tem a sua autonomia financeira. A esta casa só cabe a autoria legislativa, no sentido de autorizar. Nós autorizamos, passa por aqui, mas é da autonomia do Ministério Público. Então, eu quero reforçar a importância, Coronel Mocilin. Eu acho que o governo precisa, de fato, discutir essas questões, porque recentemente nós tivemos a situação do teto dos servidores públicos que mais ganham nesse Estado. Uma lei que foi aprovada em 2013. Eu, felizmente, na época, fui contra e disse por quê. Porque eu convivo com o magistério, com o setor da saúde e da segurança pública, onde o teto é muito baixo. O teto é quase piso. Né? E para outros servidores do mesmo Estado, você tem um teto, a partir de 2013, teto de desembargador. O impacto desse aumento é 6 milhões por mês. Quer dizer, se você compara com os aumentos de 1,56, ele é irrisório diante desses 6 milhões. Para esses 6 milhões, não cabia nenhuma ação do governo a fazer? Eu entendo que sim. Havia, sim, né, possibilidade do governo agir em relação ao teto. Né? E aí você tem várias questões a alegar, né? O próprio limite da lei da responsabilidade fiscal e as condições com que nós estamos vivendo nos nossos municípios. Então, eu quero reforçar aqui
que a questão legal ela cabe num aspecto, mas tem outras questões legais que também cabem. A Constituição, a autonomia do MP e a retroatividade por conta dessa casa não ter aprovado no tempo hábil. Então, conforme você analisa do ponto de vista jurídico, você tem diferentes legislações que se cruzam. No meu entendimento, a Constituição ela é maior, é a autonomia do Ministério Público. Obrigada. Deputado Paulinho. Senhor presidente, se me permite, eu também, nesse espectro, quero corroborar com as palavras finais, principalmente da minha colega deputada Luciane, que é um prazer tê-la aqui, uma alegria, mais uma mulher na discussão dessas pautas tão importantes para a gente. E quero dizer, eu não quero, senhor presidente, fazer aqui, tergiversar numa avaliação do governo, da postura do governo, porque eu acho que não cabe nesse processo de discussão de vetos, né? São matérias que o governo herdou, enfim. Eu tenho procurado aqui fazer E mais o filósofo Miguel Livramento, uma coisa, outra coisa, outra coisa. O governo tem que se basear em leis. Se nós formos cumprir a constitucionalidade, chegou aqui em setembro o projeto, mas chegou, tem o período de tramitação, não tem uma obrigatoriedade, tem os prazos a serem cumpridos, e nós temos que cumprir esses prazos. Eu já sou contra, nós somos um Estado único, já existe uma diferença muito grande entre o servidor do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. Enquanto os policiais estão há 10 anos sem receber aumento, os professores, aí nós vemos que um funcionário diferenciado tem aumento. Isso é um absurdo. Tinha que pelo menos haver um bom senso entre os poderes, mesmo tendo o recurso, mas o recurso é um só. Sai do caixa que não pode pagar, vai para o outro que pode pagar. É inadmissível isso.
Então, primeiro já tinha que ter um bom senso entre os poderes, verificar que o outro poder não tem condições, que o salário é bem inferior do que esse que está recebendo 1,5 para algumas categorias não é nada. No Ministério Público já é alguma coisa, porque os salários são maiores do que o executivo. Então, a gente tem que analisar mais pela legalidade. E aí eu acho que até é uma afronta, pelo momento que nós passamos, alguém estar dando aumento num momento tão difícil. Então, eu entendo que é o sindicato, que quem quer dar, que os servidores, mas ou nós somos um Estado único e todos têm que ter a sua parcela de participação, então os poderes têm que começar a devolver, porque gradativamente os poderes passaram de 10% para quase 20% da sua cota ali. Então, a questão da aposentadoria é a mesma questão de quem tem uma empresa, quem está aposentado, eu não sei porque se criou é o meu caso, está aposentado, a pessoa está lá em casa, aposentado, tem uma habilidade, uma competência, aí o governo chama para uma missão ou a iniciativa privada e vai pagar aquela pessoa pelo chamamento que fez. Então, agora, porque virou uma questão pessoal, no caso do governador, é que se levanta muito essa questão. Mas até agora nunca teve problema com os aposentados, com o CETISP, com ninguém. A lei diz que a aposentadoria é um direito, a pessoa tem capacidade, preenche requisitos, habilidades, vão chamar ele para uma função, ele vai ser remunerado por aquilo ali. Então, eu entendo que o projeto, além de tudo, é inoportuno pela situação que o Estado passa e o governador não vetou totalmente, o governo não vetou totalmente, vetou quanto à retroatividade só, e eu vou acompanhar o voto do relator, que eu entendo deveria ser. Obrigado, senhor presidente. A palavra do deputado Fernando Vampiro. Senhor presidente, eu só gostaria de fazer uma análise em relação ao que o caro colega deputado Maurício Kudilac falou em relação à justiça e simpatia. Olha, com todo respeito, e tem que ter respeito nessa casa. Nós estamos aqui, na verdade, estudando os projetos de lei, analisando com critérios as mensagens, obviamente, de veto. Nós estamos se debruçando em cima e se alicerçando em cima de normas interpretativas. Não tem nenhuma ciência exata aqui. Nesta casa não vai ter ciência exata, não vai ter número absoluto. E, na verdade, quando você vê um Supremo Tribunal Federal com divergências que o presidente tem que, obviamente, dar o voto decisivo, não é nesta casa aqui que nós vamos colocar nem encilhar ninguém a ter um viés unilateral, um viés que não caiba interpretações diferentes e com respeito a cada parlamentar. Eu não gostaria de fazer parte de justiça e cidadania, simpatia. Eu aqui tenho feito os princípios pela constitucionalidade, legalidade, atinentes nas normas interpretativas daquilo que eu posso sustentar. Quando não consigo sustentar na minha ideologia, na minha linha de raciocínio, obviamente que posso ser divergido através do voto, através da composição. Agora aqui justiça e simpatia não tem. Aqui tem justiça e legalidade. Obrigado. Senhor presidente, eu só queria pedir desculpa aí pela a metáfora que eu usei, entendo que é um pouco excessiva até, né? Mas nós não estamos nos baseando muito na lei, não. Senhor presidente, se me permite, eu só queria também fazer um manifesto aqui ao deputado Maurício, que eu respeito muito e tenho grande carinho, né? Mas, de fato, eu também gostaria de fazer esse destaque, porque, no meu ver, a questão que eu pus aqui é justamente porque enxergo legalidade e provimento na questão do voto do MP. Eu fujo desse critério de simpatia. Se fosse por ele, com certeza absoluta, eu seria favorável à manutenção do veto, porque tenho muita simpatia pelo governo. E não por nada, não por questões ideológicas, porque acho que o governador acabou de chegar. Merece um crédito, merece a nossa ajuda, mas eu faço as minhas análises dentro daquilo que acho e entendo que é coerente na legalidade que a função da comissão nos impõe, né? Eu quero lhe dizer que sempre que for possível colaborar e contribuir com o Estado e com o governo, eu assim o farei. Mas eu não posso também
apagar a minha história e deixar de enxergar aquilo que entendo que é constitucional. Eventualmente, posso cometer erros de avaliação, assim como bem colocou o deputado Vampiro. Nós não temos aqui ciências exatas, mas me esforço para aqui, no contexto da Comissão de Constituição e Justiça, trazer seriedade e equilíbrio nas decisões de voto que tomamos, né? Quero que o senhor guarde isso com todo o carinho e respeito que lhe tenho. Deputado Ivan, próximo inscrito. Obrigado, senhor presidente. Eu fico pensando o seguinte: coitado do servidor, aquele chão do Ministério Público, porque o que está aqui debate aqui é o chão do Ministério Público, é aquele que está ali trabalhando efetivamente no seu horário. Então, a gente está falando da categoria. Eu fico que tem que implorar, pelo amor de Deus, um reajuste inflacionário de 1,5%, que é abaixo da inflação. E aqueles que têm o teto constitucional, cujo valor é dado automaticamente. O sujeito ganha 30 mil por mês, aí alguém lá em Brasília faz um remanejamento, ele passa a pagar 40, não precisa pedir para ninguém, não precisa vir aqui fazer absolutamente nada. Só quero fazer esses parênteses. Esse parênteses para dizer o seguinte: a gente tem que... certas coisas precisam ser corrigidas, né? Certas categorias tem que pedir, pelo amor de Deus... Esse projeto tem 1 ano e meio, 2 anos, praticamente, está tramitando aqui. E aí, os que ganham os mais têm seus reajustes automáticos. Automáticos, inclusive no governo do Estado, em todos os seus poderes. E aí, a categoria, o trabalhador, o chão do Ministério Público, precisa discutir com o governo 1,5% do seu reajuste, que é reajuste inflacionário. Então, me permite, já que todos se manifestaram a respeito, queria fazer essa observação. Mas, senhor presidente, eu queria, com relação ao constitucional da matéria, é evidente, cada poder tem autonomia administrativa sobre a sua dotação orçamentária. Cada poder tem autonomia sobre a dotação orçamentária. O Ministério Público entendeu que esse reajuste tem que ser feito, tem caixa, tem orçamento, não tem constitucionalidade, o fato é esse. Então, eu peço vênia ao relator para dizer que não há inconstitucionalidade nenhuma se a fonte que apresenta o projeto é aquela que tem dotação orçamentária para tanto, né? É a independência das instituições entre si, da Assembleia, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e do Poder Executivo. Então, é flagrante a ausência de inconstitucionalidade, por isso vou rejeitar o veto, senhor presidente. Deputado Milton está com a palavra. Senhor presidente, eu acho que a gente deve retornar um pouquinho às origens. No ano passado, quando esse projeto entrou na casa e entrou extemporâneo, né, sem o respeito à data base lá do Ministério Público, ele foi fruto de um acordo com o governo. Inclusive, privilegiou as categorias menores e com um reajuste muito pequeno, se comparado à inflação. E por isso que essa casa aprovou da forma como foi encaminhado, né? Mesmo com o debate, a deputada Luciana, com toda a razão, que os outros servidores de outras áreas não tiveram esse mesmo reajuste. Mas a constitucionalidade aqui ela foi respeitada até por um acordo, né, entre os poderes. E o deputado João Amin deve pedir vistas, né, e vai consubstanciar isso na forma da legalidade. E eu acho que nós não podemos voltar atrás daquilo que fizemos. O acordo é para ser mantido, né, e ele é constitucional. Eu me preocupa esse tipo de ação. E eu falei isso, e vou dizer aqui, a deputada Luciana, o deputado Ivan, colocou a questão do teto dos salários dos servidores do Executivo, né? Enquanto todos os estados brasileiros entraram com ação para não aplicação do teto, que o Supremo Tribunal Federal colocou por seus servidores em função do comprometimento da folha dos estados, Santa Catarina não o fez. E os índices de Santa Catarina não são confortáveis.
Eles teriam justificação para não aplicação imediata do teto dos servidores do Poder Executivo em Santa Catarina. E isso não foi feito. E quem é que você privilegia com isso? Só os grandes salários. Só os grandes salários. Então, isso sim é 2 pesos e 2 medidas. Então, vamos olhar a constitucionalidade, está correto, deputado Maurício, mas aqui existe, né, o viés da constitucionalidade pela origem, e por isso que eu acho que é oportuno o debate, e nós vamos ter que nos manifestar contrário ao veto do governador, né, respeitando o acordo, respeitando a autonomia dos poderes e respeitando a database dos servidores que foram beneficiados com esse projeto de lei no ano passado. Essa é a minha opinião, senhor presidente, e respeitando a opinião de todos os pares dessa casa. A deputada Luciane já havia pedido a palavra, não é porque o deputado Maurício falou, mas a senhora pode continuar sendo light, não há nenhum problema. Não, eu quero falar primeiro disso. Eu acho que Vossa Excelência foi deselegante, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, porque esta comissão é comissão de Constituição e Justiça, não é de simpatia, não é para avaliar se eu sou light ou não sou light. Isso cabe a mim e ao meu mandato avaliar. E eu não dou o direito a nenhum deputado de me classificar. Eu entrei nesta casa no primeiro mandato com 29 mil votos, no segundo com 45, e no terceiro, a segunda mais votada, com 62. E por que eu conquistei 62 mil votos? É porque o jeito que eu trabalho é de muita responsabilidade. Quando o governador Colombo, no seu primeiro mandato, nos recebeu, a primeira ação que ele fez foi receber as deputadas no Dia da Mulher e um café para as deputadas. Eu disse, opa, esse governador vai tratar bem as deputadas e nós vamos... Numa nova opinião, né, num novo parecer provocado por mim, a gente possa ver se o Ministério Público arca ou não com reajuste retroativo, e aí a gente vai ver a simpatia, constitucionalidade, a legalidade ou qualquer outro sentimento que possa nos mover aqui. Deputado Fernando Vampiro? Vista também do processo. Vista também? Sim. Deputada Luciane também? Então, vista ao deputado João Amin, deputado Fernando Vampiro, deputada Luciane. Só para, senhor presidente, pedir desculpa à deputada Luciane, e se eu fiz foi pelo respeito, pela convivência, pela admiração. Não quis taxar Vossa Excelência e colocar marca nenhuma, mas só o que eu falei.
nós sempre brigamos aqui pela igualdade. Quando tem alguma coisa para beneficiar uma categoria, que tenha para todos. E nós temos muitas categorias que ganham menos que o chão do Ministério Público, deputado, pode ter certeza. E que não estão recebendo aumento, que não... propositura legislativa objeto da presente mensagem de veto efetivamente padece de vício insanável de inconstitucionalidade formal subjetiva, na medida em que, ao pretender instituir o Estatuto Portador do Câncer no Estado de Santa Catarina, estabelecendo, para tanto, diretrizes, normas e critérios básicos para assegurar, promover, proteger e resguardar os direitos o exercício do direito das pessoas com câncer, para primeiro, usurpa a competência e atribuições privativas ao chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 50, parágrafo 2º, inciso 3º, combinado com o artigo 71, 2 da Carta Política Estadual, violando, por consequência, em última análise, o princípio da separação dos poderes inscrito no artigo 32 da Constituição do Estado. Isto porque, como bem apontado nos pareceres da PGE e da Consultoria Jurídica da Secretaria de Estado da Saúde, observa-se que as disposições contidas no autógrafo do APL em apreço, notadamente seus artigos 4º, 5º, 9º e 11, têm o condão de gerar uma política pública que não apenas redundará em aumento de despesa horário, artigo 16, como também imputar uma série de novas atribuições administrativas e a órgãos do Poder Executivo. Aqui, para ilustrar tais conclusões, trago a colação, vou botar só um aqui do Supremo, um julgado do Supremo Tribunal Federal, pertinente à PGE em sua folha 5 e 6, assim vazados. Padece de vício de iniciativa a lei que, resultante de proposição parlamentar, imponha políticas de prestação de serviços públicos para órgãos da administração pública. Aqui o relator foi o ministro Luiz Fux, julgado em 14 de maio de 2014.
Com efeito, ante os substanciosos pareceres derivados aos órgãos estaduais citados, os quais afiançam a acertada decisão do governador do Estado, o veto jurídico revela-se inafastável. Em face ao exposto, no âmbito deste colegiado, voto pela admissibilidade da tramitação processual nessa mensagem de veto, número 1380/2018, em face do autógrafo do projeto de lei 422.8 de 2017 e no mérito pela manutenção do veto. Esse é meu relatório. Abro a discussão. A mensagem de veto 1380, ora relatado pelo eminente relator, que tem seu voto pela manutenção do veto. Senhor presidente. Deputado Fernando Vampiro. Gostaria de vista do projeto. Eu e a deputada Luciana Carminati. Eu também gostaria de vista, mas eu gostaria só de consubstanciar aqui, dividir com os colegas um sentimento agora também, né, que é evidentemente balizado também na questão da constitucionalidade do deputado Mocelin, né, mas eu quero lhes dizer, na leitura, os senhores todos sabem que a saúde é uma pauta que toma conta de boa parte do nosso mandato, e eu quero dividir esse sentimento aí pela experiência que nós temos nesses 6 últimos anos na gestão como prefeita. Indubitavelmente, é necessário promover políticas consistentes para o tratamento das pessoas com câncer no estado de Santa Catarina, não há dúvida. Mas eu leio este projeto e vejo ele como muitos que eu recebi na condição de prefeita do parlamento, que não vai nos levar do nada a lugar nenhum. É um projeto que não traz nenhuma exequidade fática para a vida das pessoas, francamente. E eu não posso deixar, só porque eu tenho simpatia pela causa do câncer, aí sim, falando da questão de simpatia, eu não posso ver aderência, constitucionalidade e até mesmo finalidade fática na vida das pessoas por conta disso que está escrito aqui. É um PL, no meu ponto de vista, com todo respeito ao legislador, que muito mais quis fazer uma política, vamos dizer assim, gente, eu apoio aqui os portadores de câncer no estado, do que criar consistência de melhoria no atendimento ao paciente com câncer. Então, eu penso que essa matéria, no meu ponto de vista, ela infere princípios constitucionais, sim, e ela tem que ser rediscutida com o governo. Nós valia uma audiência até conjunta com a Comissão de Saúde para discutir com o governo as fragilidades que... Hoje, o câncer é a segunda causa de mortalidade do nosso estado. Eu não preciso aqui relatar os casos das pessoas que, em algumas doenças específicas, têm criado muita dificuldade para serem recebidas no NACOM ou no CEPOM. Enfim, a gente sabe que é um tema, um dos mais importantes para o Estado. Mas eu não vejo que a primeira causa de morte do Estado, que são as doenças cardíacas, coronárias, respiratórias, enfim, elas tenham que ser desprestigiadas em relação aos pacientes com câncer, ainda que o câncer, a gente sabe disso, se tratado desde o início, pode ofertar a cura de uma pessoa, de um cidadão. Então, eu peço vista também, mas eu penso que essa matéria não cabe seguir, prosperar como lei, porque ela vai nos levar do nada a lugar nenhum. Eu acho que vale a pena outros parlamentares se debruçarem nesse assunto, marcar uma reunião com o secretário de Estado de Saúde e provocar uma mudança real na vida das pessoas no que concerne ao tratamento de câncer. Era isso. Vista, então, o deputado Fernando Vampiro, deputada Paulinha. E a deputada Luciana Carminati também. Presidente, só pela ordem, só para fazer o anúncio. Pois não. Do prefeito de Benedito Novo, Jean, o seu vice, o Dário Tonoli, e também o secretário de Planejamento, o Ivandro, que se encontram aqui na CCJ, e dar as boas-vindas e dizer que são muito bem-vindos ao Parlamento Catarinense. Também, sejam bem-vindos. Continua com a palavra o deputado Coronel Mocelin. Obrigado, presidente. Quero deixar também bem claro aqui que alguns vetos que a gente relata aqui que possam ter vício de iniciativa, nada impede também da gente levar ao governo que esse mesmo projeto tenha iniciativa do Executivo, mas que relate que foi por propositura do deputado que também teve iniciativa de fazer esse projeto. Que eu também acho que muitas vezes eles são de mérito, mas que não têm, infelizmente, algumas constitucionalidades. Que aqui eu faço um voto de vista do veto total ao projeto de lei 148.9 de 2018,
ele trata-se do veto total ao autógrafo do projeto de lei 148/2018, que visa isentar do IPVA os veículos elétricos e híbridos comunicados pelo excelentíssimo governo do Estado pela mensagem de veto 28, lida no expediente de 6 de fevereiro de 2019. Na reunião de Comissão de Constituição, ocorrida no dia 12 de fevereiro, o deputado João Amin, relator da matéria, pronunciou seu voto pela admissibilidade formada sobre citada mensagem de veto e no mérito pela rejeição do veto total do referido PL, uma vez que entende constar dos autos a devida comprovação dos requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal para a concessão da isenção tributária que resulta em renúncia de receita em caso. Amparado no caput do artigo, parágrafo 1º do artigo 140 do Regimento Interno, eu solicitei vista e, inicialmente, no tocando à admissibilidade do mensagem do veto e epigrafada, denoto rigidez formal e corroboro, portanto, o parecer do relator, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 54 da Constituição Estadual. Quanto ao mérito, todavia, diverge do voto do relator, considerando, sobretudo, a manutenção do senhor governador, fundamentado no posicionamento da Secretaria de Estado da Fazenda, no sentido de que não houve a apresentação de medidas de compensação da renúncia de receita projetada para o benefício fiscal proposto. A respeito dos documentos constantes das folhas 31 e 42, demonstrarem a renúncia da receita estimada por setor técnico da Secretaria de Estado da Fazenda, tal como o relator bem destacou, cumprindo a exigência explicitada no caput do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Noto que não existe nos autos documentos que atendam a pelo menos um dos requisitos descritos no inciso 1 e 2 desse mesmo dispositivo, transcrito a seguir. O artigo 14, inciso 1. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa da receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, e de que não afetará as metas dos resultados fiscais, prevista no anexo próprio da lei de diretriz orçamentária, ou estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no caput, por meio de aumento de receita proveniente da elevação das alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributos de tributo ou contribuição. Nesse contexto, entende que a propositura carece de medidas de compensação da receita tributária que se refere a renunciar, não sendo pertinente a sustentação do autor da proposta de que o esforço fiscal unicamente será suficiente para o alcance das metas fiscais, como se verifica na manifestação da Gerência de Tributação da Secretaria de Estado da Fazenda, nas folhas 3 do auto, conforme seguinte trecho. Apenas aventar que o trabalho da fiscalização cobrirá a perda de arrecadação decorrente da isenção proposta não está em consonância com uma gestão sóbria. As despesas orçamentárias já consideram não só o aumento provocado na arrecadação como efeito de crescimento econômico, mas também pelo advindo da fiscalização tributária. Assim sendo, contrariamente ao voto do relator, entendo que o projeto de lei não cumpriu pelo menos um dos requisitos, inciso 1 e 2 do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo, portanto, lesiva ao erário estadual e sua sanção. Ante o exposto e divergindo do relator designado, voto pela admissibilidade formal da mensagem de veto, número 28, 2019, e no mérito pela manutenção do veto ao projeto de lei 148.9, 2018. Como nós estamos agora em fase de discussão derrubado daqueles vetos dos incentivos fiscais e o governo está trazendo para a Assembleia inúmeros projetos de lei de incentivos fiscais, eu entendo que isso aqui poderia estar inserido dentro desses mesmos, conversando com o governo, inserir dentro desses projetos de lei que está sendo trazido pelo Executivo, porque já que também tem essa discussão de que incentivos fiscais têm que ser iniciativa do Executivo e aprovado pelo Legislativo, de repente nós poderíamos compor dessa forma também esse projeto de lei. Pela ordem, presidente. Pela ordem, não é? Uma questão de ordem, então. Sim. Se há essa sugestão por parte do líder do governo, a minha sugestão é que a gente possa sobrestar, então, a matéria e o líder do governo possa nos responder se vai ser possível ou não incluir no projeto de origem do governo. Pois, se não, eu tenho diversos argumentos aqui para discutir o projeto e tentar a aprovação.
Eu me responsabilizo em levar ao secretário da Fazenda e ao governador e verificar a possibilidade de inserir também dentro desses projetos. Deputada Paulinha. Senhor presidente, independente, assim, na questão de mérito, eu quero deixar aqui o meu manifesto, assim, eu também, eu quero deixar o meu ponto de vista posto. Entendo que há, sim, vício de iniciativa aqui, mas mais que tudo, né, é importante lembrar que agora o IPVA de um carro popular, um Up, ele é balizado num veículo que custa 55 mil. Um carro hoje desses veículos elétricos, ele custa 120, 150 mil, entende? Independente da questão de mérito, eu quero dizer para os senhores que eu acho que não cabe isenção fiscal para esse tipo de matéria por isso, porque ainda que a gente saiba que vai haver aí mudanças fiscais em relação à própria composição do IPVA, a perda mínima que seja não me faz enxergar justiça e equidade social num caso como esse. É evidente que tem questões ambientais aí postas, mas quem assume a compra de um veículo como este tem condições de contribuir com o governo, assim, né? É o meu ponto de vista. Mas, enfim. Deputado Milton, Vossa Excelência, a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu tenho uma preocupação muito maior, Coronel Mocelin, nesse momento. Nós vivemos um momento de mudanças tecnológicas muito fortes no mundo inteiro. Existe um consenso já no mundo, em todos os fabricantes de automóveis, que em menos de 10 anos não se produzirá mais carro a combustão somente. E se nós aprovarmos essa lei, deputada Paulinha, nós vamos estar acabando com a receita do IPVA, não só do Estado de Santa Catarina, mas a quarta parte dos municípios, em 100% em menos de 10 anos. A Volvo já anunciou que, a partir de 2020, não fabricará mais nenhum carro a combustão, todos serão híbridos. É uma tendência dos novos tempos que nós vivemos. E nós não podemos, hoje, aqui, aprovarmos leis pensando no momento que nós estamos vivendo. Nós temos que ter o olhar futuro, como o mundo está se movendo. E o mundo está se movendo nesta direção. Todos os carros, todas as montadoras do mundo já estão com os seus projetos dos carros híbridos em pauta e todos terminarão com a produção dos carros em combustão, isso em menos de 10 anos. Então, eu acredito que esse veto, deputado Mocelin, ele é consistente na preservação do futuro. Eu próprio apresentei agora, no início dessa legislatura, um projeto de lei que o governo ainda não mandou, e a hora que enviar para casa, senhor presidente, eu gostaria de pedir que Vossa Excelência apensasse ao projeto de lei nosso, que nós colocamos para debate nessa casa, que é o incentivo fiscal do governo de Santa Catarina para os investimentos na geração de energias renováveis, na produção de equipamentos que permitam a isso, e não na sua atividade fim. Isso. Né? Isso. Hoje existe um equívoco muito grande dos governos, e eu tive debates calorosos com o governo do qual eu fiz parte aqui até o último mandato, que dizia, poxa, a indústria recolhe pouco imposto. Mas a indústria, no mundo inteiro, ela sofre uma concorrência muito grande, e a função primeira dela não é ser o arrecadador de imposto. O arrecadador de imposto é na hora que você gera o consumo, porque se você quiser começar a tributar lá, desde o início da origem da cadeia produtiva, que é o que mais agrega renda, emprego de qualidade, de alto valor, a gente não compete com o resto do mundo. Então, a gente tem que estar atento a isso. E nós devemos cobrar, sim, o IPVA dos veículos híbridos, porque só restarão eles. Não teremos mais outros. Então, essa é a minha preocupação, e eu quero acompanhar, então, a mensagem de veto do relator, trazendo essa reflexão para
Vossas Excelências, porque isso está acontecendo no mundo inteiro e o Brasil faz parte desse mundo. Não podemos fechar os olhos para isso. Presidente, eu quero pedir uma questão de ordem só de esclarecimento. Eu só queria pedir que todos colaborassem com o tempo, senão nós não vamos conseguir decidir sobre a pauta, né? O mais rápido possível, então, deputado Fernando. Não, eu só queria deixar claro que, só por uma questão de ordem mesmo, para entendimento, se o projeto vai ser sobrestado para uma consulta ao governo de que isto seja incluído numa possível, eu quero deixar claro que eu sou contrária, eu concordo com o deputado, Milton Obos, que não há por que se estabelecer isenção de PVA para veículos dessa natureza. Eu quero deixar claro que eu não coaduno, eu não sei como funciona, por isso que eu lhe pergunto uma questão de ordem. Quando sobrestado, se a gente tem um pedido formal ao governo para que ele inclua, eu sou contra, é isso? Tá. Eu vou dar, deputado Coronel Mussolini, só um minutinho. Eu vou fazer um esclarecimento aqui, porque, na verdade, deputado João, não cabe sobrestamento em veto. Tem que haver um acordo aqui. O Vossa Excelência pede vista do voto vista dele. Ou alguém pede vista, porque não há como sobrestar Só um esclarecimento, esse voto aqui foi um voto de vista já. Então, já tinha sido feito um relatório anterior pela rejeição do veto, e eu fiz um pedido de vista, e esse voto já é de vista. Então, se o deputado Milton Obos puder votar pelo seu pronunciamento, seria votar, então, pela rejeição do parecer do relator e corroborando com o voto de vista. Só isso, o esclarecimento que eu queria fazer. Não, há, por parte do líder do governo, presidente, há pelo menos a intenção de consultar o governo. Eu sou relator do projeto, ele pediu vista. E a gente ainda está no prazo para, pelo menos, ter essa opinião do governo, independente da maneira que for. Eu posso não relatar agora o meu voto, né? Ou o coronel Mussolini pode continuar com vista, mesmo já tendo apresentado o seu relatório, e, quem sabe, em uma semana a gente não possa ter uma opinião do governo sobre o assunto. Há concordância? Mas eu não sei, eu acho que independente de uma coisa e de outra, uma coisa não tem... Esse projeto, a questão de vetar é uma situação. A consultar o governo dele inserir, eu acredito que seja, não vai ser isenção fiscal, isso com certeza. Vai ser, de repente, um incentivo para, como o deputado Milton Obos falou, incentivo à produção de veículos elétricos. Mas tu vai trazer essa opinião do governo? Sim. Ou eu faço a defesa do projeto agora no meu relatório? Eu vou consultar e trazer, mas eu não sei se tem a ver uma coisa com a outra. Vossa Excelência poderá pedir vista, manter a sua vista. Aí nós já resolvemos o problema. Então, eu mantenho a vista e, na próxima semana, se possível, eu já trago o relatório. Seguimos em frente. Vossa Excelência continua com a palavra para continuar Por hoje era só, presidente. Obrigado, tenho mais dois aqui, mas vou deixar para a próxima sessão, que vai demorar. Deputado Maurício. Senhor presidente, só com referência a esse projeto, eu quero acompanhar o pensamento da deputada Paulinha, deputado Milton Obos. Como disse o deputado Milton, daqui a pouco... não vai ter mais veículos a combustão. E ele não está pagando o imposto pelo combustível. Claro que os governos criaram incentivos para combustíveis alternativos em alguns momentos. Mas ele vai utilizar a mesma rodovia, ele vai causar o mesmo dano e vai precisar da mesma infraestrutura que tem os demais veículos. Então, pagar o imposto, senão daqui a pouco, como disse o deputado Milton Obos, nós não vamos ter mais arrecadação do Estado nessa área aí. E eu não tenho nenhum projeto a relatar, não foi pautado nenhum projeto meu, senhor presidente, que fica para a próxima semana. Deputada Luciane, não tem nada. Deputada Paulinha, tem? Vou deixar para a próxima sessão pelo adiantado da hora, senhor presidente. Deputado Ivan? Tem um emesa e um voto vistas para fazer. Vossa Excelência está com a palavra. Qual deles, senhor presidente? Qual dos dois projetos? Vossa Excelência escolhe. Muito obrigado. Eu vou adiantar, então, para acelerar o projeto do voto vistas.
Senhor presidente, com relação ao projeto que dispõe sobre a estadualização da rodovia PGR 443 do município de Pedras Grandes, o projeto em si, né, ele não, de fato não obriga nada, não tem obrigação de nada, é mera formalidade, mera formalidade. Sabe aqueles que você pode fazer um indicativo? O projeto de lei é uma indicação ao governo. É uma indicação ao governo. Não é, efetivamente, não traz nenhuma obrigação, nem nada, absolutamente nada. Então, eu vou acompanhar o voto do deputado Vampiro, aliás, muito bem relatado, como sempre, né? No sentido de que o projeto, se ele não traz obrigação, obviamente não tem nenhuma inconstitucionalidade, porque o que não obriga não é inconstitucional, né? Então, o projeto de lei, de fato, é só uma indicação ao governo e, como indicação, não pode receber nenhuma espécie de inconstitucionalidade. Então, acompanho o voto do relator, deputado Vampiro. Bom, este aqui, só para nós deliberar, está em vista, então, em gabinete do deputado Mocelin agora. Tá certo? Pode continuar, deputado. Bom, senhor presidente, senhores deputados, eu trago à relatoria o veto total PL 38117, de autoria do deputado Darcy de Matos, que dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal com o objetivo de estimular a realização de projetos culturais instituído pelo Programa de Incentivo à Cultura, no âmbito do Estado de Santa Catarina. O governo vetou o projeto. Deputado Ivan, o senhor me permite? Claro. É extra pauta? É extra pauta, senhor presidente. Ah, tá. Então... Extra pauta era depois, mas vocês podem continuar, então. Pode continuar. Bom, então, as razões de veto ao projeto de lei, na verdade, é um projeto de lei de incentivo à cultura, né? As razões do veto dispõem sobre a concessão de incentivo fiscal com o objetivo de estimular a realização de projetos culturais. Está eivado de vista de constitucionalidade formal e a matéria, uma vez que compete a lei complementar, regulamentar de forma como isenções, incentivos e benefícios fiscais que serão concedidos e revogados mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, contrariando assim o que dispõe o artigo 2º, 155, parágrafo 2º, 22 da Constituição da República e prescrito em outras leis complementares, senhor presidente. O voto. Em razão de norma constitucional prevista no artigo 54 da Constituição Federal, da Constituição Estadual, o governo do Estado detém legítimo poder de controle de constitucionalidade dos projetos de lei aprovados pelo Poder Legislativo, apondo-lhes o veto, seu juízo, se ficar consubstanciada a inconstitucionalidade ou a contrariedade de interesse público. No tocante ao mérito, ao meu ver, o veto total ao autógrafo do projeto de lei 0381 de 2017 merece ser rejeitado pelos fundamentos jurídicos que passa a expor. Inicialmente, no que atina à constitucionalidade, assinala-se que a matéria sobre a qual se pretende legislar, ou qual seja incentivo tributário à cultura, insere-se no âmbito da competência legislativa concorrente, conforme dispõe o artigo 24, 1º e 9 da Constituição Federal. Artigo 24 da Constituição Federal, aos Estados e ao Distrito Federal compete legislar concorrentemente sobre direito tributário, educação, cultura, ensino e desporto. Reforça a legitimidade da iniciativa parlamentar o disposto no artigo 173 da Constituição catarinense, o qual estabelece que o Estado garantirá a todos os exercícios de direitos culturais e acesso à fonte de cultura nacional e catarinense. Notadamente, o parágrafo único do mencionado artigo dispõe acerca dos princípios orientadores da política cultural de Santa Catarina em seu inciso 7º. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais, acesso às fontes de cultura nacional e catarinense. O Estado também garantirá a concessão de incentivos nos termos da lei para a produção, difusão, etc. Nesse sentido, revela-se que o Estado de Santa Catarina deve adotar práticas a fim de garantir todos o pleno exercício dos direitos culturais, inclusive por meio de concessão e incentivos fiscais, o que se pretende com a autoria do projeto em questão. Quanto ao argumento que impor a obrigação ao poder público estadual ao projeto de lei iniciativa e competência privativa do chefe do Poder Executivo, entende-o equivocado, salvo o melhor juízo, uma vez que a matéria não se encontra elencada na Constituição Estadual como sendo de iniciativa privativa do governador do Estado, conforme estabelece o artigo 50, parágrafo 2º.
De outra via, o Supremo Tribunal Federal entende que não há reserva iniciativa para leis que versem sobre benefício fiscal. A tese, inclusive, objeto de recente reafirmação da jurisprudência, citada no relatório, recurso especial, recurso extraordinário 793-298, de autoria do ministro Luiz Fux. Ademais, a proposição que apresenta inovação, respaldando-se nos vigentes do artigo tal, etc., e da Lei 17.449, de 10 de janeiro de 2008, que institui o Sistema Estadual de Cultura, a seguir relacionados. Então, a matéria correlata. Artigo 5º, a SOL, agora extinta, né, na qualidade de órgão gestor do CIEC, e da FFC, na qualidade de órgão executor vinculado à SOL. Compete executar e coordenar a implantação de consonâncias com o Plano Nacional de Cultura, Plano Estadual de Cultura, garantindo a esse o passe das revisões por meio de processo participativo. Parágrafo único. Poderão integrar o Sistema Estadual de Financiamento da Cultura outros mecanismos que visem ser criados. Em relação à relação do emprego, em relação à alegação de que o projeto de lei cria novas ações governamentais, não contempladas no programa de governo, é fundamental destacar que, por óbvio, a atuação do Executivo catarinense não deve ser pautada unicamente pelo seu projeto de governo, sendo admissível que outras iniciativas e projetos incrementem tais ações, sobretudo aquelas que tenham previsão constitucional de fundamental importância, do qual incentiva a cultura. Assim, no que atina aos aspectos afetos a este colegiado, qual seja constitucional, legal, jurídico, regimento técnico e legislativo, entende que o veto total aposto ao autógrafo do projeto de lei não merece prosperar. Senhor presidente, esse projeto de lei, senhores deputados, ele passou em todas as comissões, todas as instituições, Fundação Cultural, Secretaria de Cultura, Conselho de Cultura, e ele foi recebendo diversos pareceres. Alguns pareceres pela constitucionalidade, outros pela inconstitucionalidade, algumas secretarias opinaram pela aprovação do projeto. É um projeto de incentivo à cultura, né? E ele foi recebendo diversos pareceres. Então, eu acho isso extremamente importante para o resultado do voto. É de que, passado todas essas estruturas de governo, o projeto foi reconhecido constitucional pela Constituição e foi ao plenário. E lá também foi aprovado como constitucional, foi aprovado. Então, quando há esses desencontros, quero registrar, senhor presidente, quando há esses desencontros de constitucionalidade, quando não há uma certeza absoluta, quando cada um olha com um olhar, a Comissão de Constituição e Justiça não pode parar os projetos. Não pode, porque o controle geral de constitucionalidade não é da comissão. O controle geral de constitucionalidade é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. É dele o controle geral. Então, a comissão, no meu ver, com data vênia, com respeito a todos os colegas, ela é um controle relativo de constitucionalidade, não um controle concentrado de constitucionalidade. E esse controle relativo de constitucionalidade, diante de todos os argumentos que estão no processo, que vieram sendo debatidos durante os anos, não pode dar uma inconstitucionalidade do projeto que ele não tem. Ele não tem. Então, diante do que está no projeto, diante do voto e diante de tudo que aconteceu nesse projeto, o veto ao bem da cultura deve ser rejeitado. Deve ser rejeitado para voltar ao governo e, se assim entender, apresentar a ação direta de constitucionalidade que entender. Por quê? Porque há muitas, deputado, decisões conflitantes dentro dele que não nos permite, né, efetivamente fazer um julgamento de valor específico sobre o projeto. Aí eu julgo que o interessante é que vá a plenário, seja aprovado, e o governo, então, apresente a ação direta de constitucionalidade ao tribunal. Porque nesses casos, para concluir, não é aquele caso que a gente manda para o tribunal, resolva aí. Efetivamente, é um controle que vai precisar, se o governo não quiser aplicar, vai ter que pedir a opinião do Tribunal de Justiça, que é ele que compete o Conselho Concentrado. O seu voto é pela rejeição? Pela rejeição do veto. Eu, antes de passar a palavra pela ordem da deputada Luciane para
discutir o projeto. Queria anunciar aqui e agradecer a presença do chefe da Casa Civil, secretário da Casa Civil do Governo, senhor Douglas Bober. Seja bem-vindo a essa casa. E passo a palavra, então, à deputada Luciane, depois a deputada Paulinha, deputado Mocelin. Então, deputados, nós iniciamos um grande debate sobre o financiamento da cultura na Comissão de Educação, Cultura e Desporto desta Casa. Esse projeto tem a ver com o financiamento da cultura em Santa Catarina, que, diga-se de passagem, é extremamente irrisório diante dos grandes desafios que nós temos na implementação de uma política cultural nas diferentes regiões e setores em nosso Estado. Está aqui o pessoal, inclusive, acompanhando isso também. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria aqui de destacar é do debate do financiamento da cultura. É a partir, então, desse debate que nós identificamos que, além do fundo estadual, do Fundo de Financiamento da Cultura, ter um valor extremamente aquém, né, do ponto de vista de tornar a cultura enquanto uma política de Estado e não uma política de eventos, que é muito diferente. Então, nesse debate do financiamento da cultura, nós temos hoje um orçamento pequeno, nós temos problema com o fundo, o financiamento da cultura, e nós temos uma situação que a maioria dos recursos que chegam aos municípios se dá através dos editais. Um dos grandes editais é o Prêmio Elizabeth Anderle, que ano tem, ano não tem, ano tem 7 milhões, ano tem 5, ano tem final do ano não tem. É uma situação desastrosa para quem faz cultura em Santa Catarina. Então, eu quero primeiro inserir esse projeto dentro desta discussão. Não é um projeto de lei do deputado Darcy de Matos. É um projeto de lei que discute mais uma forma de financiar uma área que não tem financiamento suficiente, que é a área da cultura. Então, a primeira coisa é essa. A segunda é que, infelizmente, no ano passado, no período eleitoral, se destruiu a Lei Rouanet. Por muita desinformação e por fazer um debate ideológico de gente que não conhece como é que se dá a Lei Rouanet, que é o escopo desta lei. O que é a Lei Rouanet? Você apresenta um projeto, ele é autorizado a captar recurso. Não tem nada a ver com dizer eu quero fulano que é vermelhinho, né? Ou eu quero fulano que é azulzinho. Não tem nada a ver com isso. Tem um projeto de cultura que ele é aprovado, né? Então, por uma banca de técnicos, que, inclusive, tem a referência do governo no setor do Ministério de Cultura. A partir daí, os artistas vão de porta em porta buscar as migalhas para custear aquele projeto que foi autorizado. Isso que é o projeto da Lei Rouanet, e que foi, infelizmente, como eu falei, destruído. Esse projeto de lei tem o mesmo sentido. A gente não está obrigando o governo a aplicar 3%, 4%, 5%, 10% do orçamento, e não estamos obrigando os empresários a aplicar. A gente está dizendo, bom, já que você tem que pagar imposto de renda, ao invés de você pagar esse imposto de renda para o fisco, você vai direcionar para alguns projetos culturais. Todos ganham com isso. Portanto, eu quero fazer um pedido aqui formal ao líder do governo, porque a grande questão aqui é vício de origem. É que é o governo que tinha que fazer a lei e não um deputado. Só que, gente, por que o deputado Darcy fez? Eu acompanhei muito a trajetória dessa discussão. Porque o governo nunca deu bola para a cultura. Nunca deu importância. Tanto é que nós estamos com uma ação hoje da Camerata, que daí é a política de balcão, eu escolho para quem eu dou, está com uma denúncia hoje gravíssima no Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas está investigando. Porque, além de não ter o cumprimento dos editais, você escolhia para quem tu dava. Quer dizer, isso aí tem que acabar. Tem que acabar. Não se pensa o Estado do ponto de vista do critério de transparência com isso. Então, esta lei de incentivo que o governo agora veta por vício de origem, eu acho que o deputado aqui e líder do governo pode ajudar a dizer o seguinte: vamos deixar esse veto, segura em stand-by, certo? O governo encaminha para cá
um projeto de lei de origem governamental e resolvemos isso. Quem ganha? Quem ganha é o setor cultural, quem ganha são os empresários, porque estão colocando dinheiro para algo que ele sabe que tem uma finalidade e um resultado, não se perde nesse emaranhado, né? E quem ganha é a cultura de Santa Catarina, acima de tudo. E todos nós aqui, deputados, nós somos de diferentes regiões. A cultura, ela chega, talvez ela saia da capital e um pouquinho mais. Ela não chega lá em São Miguel, dinheiro público. Ela não chega em Chapecó. Ela não chega em todas as regiões, ela não chega em todos os municípios. Nós precisamos ter financiamentos novos na cultura. Então, eu quero defender aqui, sem desresponsabilizar o governo de ter fundo de financiamento. Nós não queremos substituir aqui, que fique bem claro. Não estamos substituindo, com esta lei, a responsabilidade do governo, que é colocar um aporte de recursos para a política de cultura em Santa Catarina. Mas eu quero dizer que tudo que somar para a cultura é bem-vindo. Quem é que vai ser contra investimentos em cultura? E tem mais, nós temos a economia criativa. A cultura não é só um bem para a humanidade, para humanizar as relações e, do ponto de vista cultural, é importante. Ela gera emprego, ela gera renda, ela gera cadeias produtivas, ela gera riqueza. Então, eu acho que, nesse sentido, eu quero fazer um pedido aqui para nós não votarmos, porque, senão, eu vou defender aqui que a gente derrube esse veto e que valha a lei até que o governo mande um projeto de lei para cá. Também. Obrigada. Senhor presidente, se me permite. Eu queria pedir a compreensão novamente de todos, senão nós não vamos cumprir a pauta. Ainda tem muitos projetos a ser votados. Não, eu vou dizer para Vossa Excelência e para os colegas que eu adoraria também dividir com os senhores o que eu tenho de conteúdo acumulado nessa pauta, né? Dizer para vocês que a história de Bombinhas também fala por si, porque nós somos exemplos em aplicação de políticas públicas de cultura, eu conheço, e pela aproximação pessoal que tenho com o deputado Darcy, acumulei boa parte dessa discussão que frutificou ao longo do tempo. Mas eu gostaria de pedir vista, então, senhor presidente, para que a gente pudesse fazer uma conversa com a presidente da Fundação de Cultura, que foi uma excelente escolha do governador, eu quero reiterar isso, uma pessoa que conhece a pauta, finalmente, e a gente tentar buscar esse entendimento, porque, de fato, assim, há um vício de origem, claro, no projeto de lei, mas eu gostaria muito de ter essa oportunidade de fazer essa consulta ao governo em relação às intenções da construção da política do mecenato. Porque, assim, para resumir, eu quero dizer para os senhores o seguinte: se a gente for estabelecer queda de braço com o governo em algumas questões, quem vai perder não somos nós, é o povo. E isso não estou disposta a fazer. Se nós tivermos a possibilidade de conversar com a Fundação e discutir uma política, porque supondo que a gente mantenha o meu pensamento pessoal, nem fazendo a vinculação à questão constitucional propriamente dita, é evidente que a favor, é absolutamente evidente, há uma política de mecenato para o Estado. A gente precisa. Mas, à medida que a gente faz isso sem diálogo com o governo que recém chega, aí o governo entra com uma não vai ter nada para ninguém. Então, o que a gente ajudou a comunidade, a sociedade? Nada. Por isso que eu peço vista para a gente promover esse diálogo, e os deputados que gostam e têm paixão por essa causa, eu convido para a gente fazer essa agenda juntos. Informo, inclusive, que, por uma casualidade da vida, hoje, às 18 horas, se não me falha a memória, eu tenho uma agenda já com a presidente da Fundação de Cultura, e já vou levar esse assunto, se assim os senhores permitirem. Isso em gabinete da deputada Paulinha. Deputado Ivan concluiu, né? Não, eu tenho só rapidinho, só para... É aquele que está... Não sei se o senhor vai pedir. Não sei se o senhor vai pedir para voltar o projeto de lei, o 02.3 de 2019. Justamente. Já estou com ele na mão aqui para lhe dar o prosseguimento. Só tenho esse, se o senhor quiser, está à disposição. Legal. Então, deputada, havia ficado na última reunião uma dúvida, porque o deputado Ivan levantou que o projeto não tinha assinatura por parte do Poder Judiciário. Eu levantei aqui e vou fazer um pequeno relato. Em relação ao deputado Ivan, temos a esclarecer a dúvida levantada na reunião anterior, em relação à assinatura do projeto de lei 002/19, que dispõe sobre a cessão de uso do imóvel, que especifica e adota outras providências. Essa matéria trata da cessão de uso do Poder Judiciário ao Tribunal Regional Eleitoral de um imóvel no município de Guaramirim. Consultando a diretoria legislativa, essa nos informou que o entendimento do Tribunal de Justiça, ao longo das datas já, é de que os termos do artigo 83 da Constituição Federal,
o Tribunal de Justiça tem competência de propor à Assembleia Legislativa na forma de anteprojeto, e o anteprojeto, por isso, não vem assinado. E nós aqui transformamos em projeto de lei. Esse formato de envio ao projeto de lei é praticado por outros tribunais, inclusive pelo Tribunal Superior, no envio de projetos ao Congresso Nacional. Assim, entendo que podemos deliberar a matéria de forma como foi enviada. E Vossa Excelência já havia declarado seu voto, né? Que era favorável? Isso que é favorável, senhor presidente, porque preenche todos os requisitos legais. Legal. Então, tenho um voto favorável. Fiz esse esclarecimento para que não pare dúvida daqui para frente sobre os projetos que virão sem assinatura do Poder Judiciário e do Ministério Público também, que adota este critério. Em votação, parecer do eminente relator, que é pela aprovação. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Dou prosseguimento aqui. Deputada Luciane, que está representando o deputado Fabiano, o requerimento apresentado pelo deputado Fabiano, subscrito por 7 parlamentares dessa comissão, pretende desarquivamento do projeto de lei 83.9/2018, que institui o Sistema Estadual de Compensação de Energia Elétrica para os microgeradores, mini-geradores domésticos e energia elétrica alternativa, do qual foi autor o deputado Dirceu Dresch. O projeto de lei 83 foi para o arquivo. Nessa comissão, prevê o regimento interno porque previa pelo fim da legislatura. Também o regimento interno prevê o parágrafo 1 do artigo 183, de forma que a proposição pode ser desarquivada. Vejamos da seguinte forma: a proposição poderá ser desarquivada mediante requerimento do autor, que não é o caso, ou por maioria da comissão permanente em que tramitava a proposição na época do seu arquivamento, na Assembleia, na legislatura subsequente, retomando a tramitação desse estágio em que se encontrava. Preenchendo esses requisitos, é que já tem a assinatura da grande maioria dos senhores deputados desta comissão. Assim, entendo que o requerimento preenche os requisitos legais, já que esta é subscrito pela maioria dos membros da comissão permanente, em que o projeto de lei foi arquivado. Desta forma, consulto se podemos deliberar sobre este requerimento e já anuncio aos demais pares que projeto também desta natureza vem, e eu tinha avocado a relatoria, do deputado Milton Oves, que trata praticamente do mesmo assunto, né? E eu até tinha feito o meu voto pela diligência, né? E agora, diante deste requerimento, eu vou já anunciando ao deputado Milton que vou avocar também quando vier do plenário, porque agora, se nós aprovarmos aqui o requerimento, ele vai ao plenário. O plenário tem que deliberar. Vindo de lá, eu vou avocar a relatoria para que a gente possa conciliar os dois projetos aqui. Mas eu acho que, se o deputado Milton e os demais colegas concordassem, a gente podia enviar a diligência para ir ganhando tempo, porque trata do mesmo assunto, né? Primeiro, eu preciso deliberar sobre o requerimento. A minha pergunta é justamente isso, senhor presidente. Eu posso pedir vistas ao requerimento, até para conhecer o projeto anterior, porque o projeto que nós apresentamos é um projeto atualizado aos tempos. Ele versa sobre a amplitude dessa questão da microgeração de energia e todos os seus dispositivos. Vigência do CONFAS, que aquele projeto não previa. Então, ele não se trata exatamente da mesma coisa, porque o projeto anterior ele tinha uma limitação. Esse é um projeto muito mais amplo, então, que contempla também aquilo que estava previsto no projeto do eminente deputado Dirceu Dresch, a quem eu tenho muito respeito, fui relator de vários projetos dele. Talvez a gente pudesse, até num acordo, utilizar checar proposições que estejam no projeto anterior, se estão contempladas no meu projeto de lei, que está atualizado aos tempos. Deputado Milton, o requerimento eu não poderia conceder vista, mas eu
eu concedo a Vossa Excelência o adiamento da votação do requerimento. Enquanto isso, Vossa Excelência poderá fazer as análises. Então, fica adiada a votação desta... Algum outro projeto extra-pauta? Não? Não tendo mais nada na pauta, antes de encerrar a presente reunião, convoco outra para a próxima terça-feira, no horário que nós combinamos, que é às 10 horas da manhã. Muito obrigado, está encerrado.